Jesus, que boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Graça e paz aos irmãos. Fico feliz de ver quantos músicos desenvolvem seus louvores com bastante eloquência, bastante unção, porque isso abre o caminho, dos nossos corações. A música sempre é boa, quando ela é bem tocada, quando ela é bem cantada, melhor ainda. Muito parabéns os meninos aí que têm feito coisas, e as meninas também, a pastora Priscila aí, tudo tocando. Eu quero ser muito breve, sucinto naquilo que o Senhor colocou em meu coração. Essa palavra está queimando dentro de mim desde ontem pela manhã. Deus abençoe a vida do meu pastor Raimundo, o pastor Ivar, o pastor Diogo e mais pastores aqui, todo o corpo de obreiro. Eu falo de Jesus há mais de 23 anos, mas todas as vezes que eu me deparo diante do altar, ou com pessoas que eu respeito ministerialmente, sempre bate aquele friozinho da primeira vez, porque nunca é fácil. Imagina pregar tanto homem de Deus aqui na frente, o pastor Raimundo, o pastor Edivar, o pastor Diogo, são referências, referências verdadeiras aqui. Mas eu sou desse jeitinho aqui que Jesus me chamou, e eu tenho amor pelo que Ele fez. E quando eu me vejo aqui nesse lugar, é tudo que eu preciso para viver. Tudo que eu preciso está aqui no altar do Senhor. Tudo que eu preciso está aqui nessa palavra, aonde, por mais falho que somos, quando nos deparamos aqui há uma barreira aonde nos separa do poder do maligno, das trevas, da prostituição, da mentira, do engano. Essa palavra é esse escudo, melhor dizendo, não barreira, esse escudo que o Senhor nos protege. Então, quando eu leio um versículo da Bíblia, às vezes eu passo a noite e falta o sono, e a gente dobra o joelho ali um pouco, e o Senhor começa a falar comigo de uma forma tremenda. E a batalha é tão grande no mundo espiritual, que nós mesmos, se deixarmos nos levar, não conseguimos suportar de maneira nenhuma. Antes de eu ministrar, deixa eu te falar algo aqui. Estava vindo de Curitiba esses dias, mais precisamente da Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. E quem viaja, eu particularmente como motorista estradeiro que sou, o caminho é 116, não tem? Curitiba, São Paulo é 116, não tem outro caminho. Claro que tem outro, mas é o mais perto, é o mais próximo. E quando chegou ali de Curitiba, o GPS por 3 vezes me colocou lá para a rodovia do Caqui. Alguém aqui deve conhecer, que é sair da 116 por trás. E a moça do GPS falava, 116 interditada, isso aqui vai evitar, esse trajeto vai evitar você parar. E eu, não, desligava e colocava pela 116. Por 3 vezes, eu fui 3 retornos e voltei para 116. Ainda falei para minha esposa, imagina, eu vou lá pelo Caqui, passar por meio da usina, isso vai 3, 4 horas, aqui a 116 é 2 palitos. Quando eu saio de Curitiba, quando eu chego na metade da Serra do Azeite, um acidente, e eu parava um pouco e eu descia de novo. Resumo, passamos 4 horas parada no meio da Serra do Azeite. Tanto eu como a minha esposa, naquele momento a gente pensou, Deus usou o GPS e a gente não ouviu. Naquela hora eu falei com ela sentada no carro, isso nos remete ao mundo espiritual. Por muitas das vezes queremos sempre ir pelo caminho mais fácil, nunca queremos ir pelo caminho mais demorado, mais vagaroso. De outra forma, meu irmão seguiu o GPS que estava junto e foi andando tranquilamente, vendo paisagem, enquanto nós ficamos no meio da Serra do Azeite 4 horas parado, sem água,
sem comida, naquela maior agonia. E a pior notícia, quando a gente chegou embaixo, o caminhoneiro e a esposa tombou o caminhão e os dois faleceram ali. E aquilo me chocou muito. E eu cheguei em casa ontem e ainda fiquei pensando, meu Deus, por isso que cada dia nós temos que descer mais. Cada dia mais nós temos que ouvir mais a voz do Senhor. Porque o arrebatamento da igreja não vai ser diferente disso. O Senhor está nos conduzindo. Talvez pelo caminho mais longo, que a gente até quer ignorar, mas nossa, é tão fácil. Porque imagina, eu trabalhava viajando a 116 é caminho da rota para a gente. Sobe 10, já sabe onde vai parar, já sabe onde vai comer, já sabia os outros postos, aonde encontra combustível é barato. Mas naquele dia o Senhor não queria aquele caminho. A nossa sabedoria, o que a gente sabe, não se compara com o que Deus. Porque a gente pode ver o que está aqui, o Senhor está vendo adiante de nós. O Senhor está nos levando mais adiante. Talvez o que a gente esteja esperando, aos nossos olhos está demorando. Cada vez mais, quando está chegando perto, não, o Senhor manda a gente dar uma volta. Mas nessa noite eu trago essa reflexão para você. Obedeça a voz do Senhor, porque sempre vai te levar pelo caminho certo, pelo caminho melhor. Aprendi uma lição, e claro que a gente é até uma ignorância, foi até uma ignorância da minha parte, porque a gente ora quando vai viajar, Senhor, nos leva pelo teu caminho, Senhor, repreende todo mal, nos conduz, e de repente a oração chega até o trono, o Senhor responde, o que a gente faz? Não obedece, vai pelo caminho mais fácil. Meu Deus do céu, abra sua Bíblia por gentileza, primeiro livro do profeta Samuel, texto bastante conhecido. O capítulo é o de número 16, o versículo é o de número 11. A Deus a honra, a glória, o louvor e a adoração pertencem a Ele. Sem Ele nós não somos nada. Me preste só uns 20 minutinhos do seu coração aí, já já a gente vai embora, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Versículo 11, deixa eu ler aqui para a gente ganhar tempo. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer até que ele chegue. Amém? Amém. Curve sua cabeça, por favor. Deixa eu já agradecer ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, uma vez mais eu me coloco em tua presença nessa hora como gratidão. Louvo ao Senhor pelo dom da vida, pela oportunidade que o Senhor me concedeu uma vez mais de estar aqui falando do teu amor, da tua grandeza, da tua palavra para com o teu povo. Deus amado, foi o Senhor, Papai eterno, que escolheu essa hora, esse momento, para eu estar aqui falando de Ti, Pai. Que o Senhor preencha ainda mais os corações nessa noite. Que essa palavra que o Senhor colocou em meu coração não transborde só em mim, mas também no coração dos meus irmãos, Papai, das minhas irmãs. Que o Senhor use-me como instrumento vivo de Tuas mãos, Pai. Que cada dia mais eu diminua, que o Senhor cresça, porque tudo que está aqui pertence ao Senhor. A casa é Tua, o povo é Teu, a glória, a majestade, tudo que está aqui pertence ao Senhor. Por isso que eu sei que o Senhor está aqui, eu sinto a Tua presença, é real, Pai. Ela é real em nosso meio. Se o Senhor quiser curar nessa noite, o Senhor cura. Se o Senhor quiser libertar, o Senhor liberta. Se o Senhor quiser renovar, o Senhor renova, Pai. Mas por gentileza, visita-nos ainda mais, Pai. O Senhor já tem falado conosco através dos cânticos de adoração, através do Teu servo, Pastor Raimundo, que falou, Papai querido, do Teu amor para conosco, da Tua bondade. Mas ainda eu quero que o Senhor use a minha vida, Pai, um pouquinho só. Papai eterno, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Jesus. Amém.
Está acontecendo um momento definitivo para Israel aqui. Está acontecendo uma batalha que se tornaria uma realeza, um fato. Que o decorrer dessa batalha que já estava acontecendo, ninguém imaginava que o terminar dela ia ser da maneira como foi. Os exércitos estavam prontos. Os filisteus, o exército de Deus, todo mundo. Uma batalha travada só com palavras, com ofensas. O medo pairava no meio daquele arraial. Medo de cá, medo de lá, claro. Porque ninguém invadiu, os filisteus não invadiram contra Israel. Citaram o seu maior guerreiro, citaram o seu gigante, mas ninguém tomou a ousadia de invadir o arraial do outro ou descer para a peleja. Lá de cima Saul atormentado, lá de cima Saul com medo, pois o espírito que conduzia o seu reinado, o espírito de Deus, já tinha se afastado dele. Lembra que antes de Davi subir a peleja, Davi estava cheio do espírito, e Davi e Saul, o espírito já tinha saído dele. Ele estava numa fala mais própria, conhecida, ele estava cru, ele estava vazio, e não era comum. Pastor, por que não era comum? Porque o exército que estava pelejando era o exército de Deus, o exército que não perdia a batalha mediante o posicionamento do povo de Deus na batalha. Que posicionamento é esse, pastor? Se eu estou com Deus, Deus está comigo na peleja. Quando eu não estou com Deus, Deus não está comigo na peleja. O posicionamento era simples. Deus sempre deixou isso claro para o povo dele. Deus sempre deixou explícito ao povo dele. E o Senhor precisava levantar um rei. O Senhor precisava conduzir o seu povo. Sabemos que Saul foi um rei escolhido pelo povo. Mas mesmo pelo amor de Deus que sempre teve, Deus deixa ele conduzir. Mas Saul começa a vacilar. Saul começa a desobedecer. E a Bíblia diz: horrível é a coisa que cai na mão do Deus vivo. Saul começa a desvirtuar aquilo que o Senhor te entrega na mão dele. E o que acontece justamente, irmão, não adianta. Contra Deus a gente não vence. Contra Deus nunca venceremos. Ninguém venceu e ninguém nunca vai vencer. Ele vai podando, ele vai mudando, ele vai nos levando. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje, eu vou falar. Hoje é uma noite de atitude. Hoje é uma noite que nós iremos sair daqui dizendo assim: não, eu não vou andar mais normal, eu vou a partir de hoje marchar, eu vou ter o posicionamento que Deus quer para a minha vida, porque eu vou avançar mais longe. E o medo estava pairando, o medo estava pairando, ninguém descia, ninguém subia. E eu orando ao Senhor, e nessa palavra: Deus, por que esse momento aconteceu? O Espírito do Senhor arrematou o meu coração, e Ele disse: eu precisava desse tempo para manifestar o meu poder. Peraí, você não pegou não, eu vou dizer de novo. Eu precisava desse tempo para manifestar o meu poder. Aleluia. Davi está lá, fazendo o que ele fazia com excelência. E eu quero abrir um parênteses aqui, deixa eu falar: Deus nunca vai chamar ninguém desocupado para a obra dele. Você não pegou não, né? Vou dizer de novo: Deus nunca vai chamar ninguém desocupado para a obra dele. Não vai. Quando Jessé pergunta, quando Samuel pergunta a Jessé: se alguém tem mais filho seu aqui? Porque o Senhor estava falando com ele que nenhum daqueles era provido para ser um rei. Você entende o posicionamento? Os irmãos de Davi estavam vivendo uma teoria: fica forte, fica másculo, musculoso, treinar nas academias do reino para ser um guerreiro. Davi estava praticando. Era necessário para ser um guerreiro. Quem lê a Bíblia hoje, todo mundo sabe
Davi estava matando os leões lá no pátio. E a Bíblia relata que era Davi, não eram os moços de Jessé, era Davi que lutava. Mas ninguém está vendo Davi treinar. Ninguém está vendo Davi degradar, mas Davi estava. E a Bíblia diz que ele, sim, estava sendo visto por Deus. Falta mais alguém aqui? Aí Jessé disse, sim, falta Davi, mas ele está lá pastorando as ovelhas. No momento ele não era convidado para sentar na mesa. E ora, o sacrifício estava para acontecer, o banquete estava pronto. Se o Senhor não começa a intervir no que Ele quer, estava todo mundo sentado, o reino estava perdido de novo, mais um aventureiro ia acompanhar o reino, e a peleja do Senhor ia acontecer, e o exército do Senhor ia ser envergonhado. Mas Deus começa a intervir naquele meio, o Espírito do Senhor está sobre Davi, mas Davi precisava ir lá na peleja. Davi não poderia ficar como irmão. Entenda uma coisa aqui: Deus coloca sempre cada um de nós na posição que Ele quer. Davi não foi chamado para tocar só harpa, ou para ser só levita, ou para expulsar demônio, não. Deus, quando mandou Samuel na casa de Jessé, Ele disse: vai lá, que dali provê um rei para mim. Por mais coisas, por mais situações que Davi controlasse, mas o Senhor queria destacar ele como rei, como excelência, como liderança total, porque as lideranças que estão ali estavam fraquejando. Quando se começa a seguir uma ordem errada, nós também erraremos. Pegue isso aqui: quando nós estamos seguindo algo errado, nós iremos errar também. O exército era de Deus, sendo conduzido por Saul, que estava fazendo a coisa errada. Então Saul erra, todo mundo também erra. Saul sai da presença, todo mundo sai da presença, porque o banquete que estava vindo lá no arraial era um banquete de festa, de alegoria. Não era mais um banquete de oração, não era mais um banquete de consagração, não era mais sacrifício ao Senhor, não era. E o exército do Senhor agora está sendo zombado. Sabe aquelas frasezinhas que a gente escuta? Talvez você já escutou, eu já escutei. Tu não é crente? Quem está passando tudo isso? Sabe aquelas frases que vem rasgando? Quando você ora por alguém, de repente Deus abençoa, e alguém diz assim: mas você não é crente? Eu passei por uma peleja na minha vida, e eu disse: vou recorrer à família. Já tinha orado, desespero já tinha batido, e eu e minha esposa falando da família, e aqui não, e teve uma da família que disse: mas Rogério não é pregador, Rogério não é crente, ele não conhece tanta gente, o povo dá tanto testemunho da vida dele. E quem me disse isso é a mulher que é dona de um bar, de um boteco, que é da família da minha esposa. E aquilo eu engoli, fui para casa. Sabe aquela frase? O que estava acontecendo com aquele exército era uma zombaria, mas Deus não se deixa escarnecer de maneira nenhuma. Davi chega no arraial, e como eu falei aqui, está todo mundo com medo. E Davi, a primeira situação que ele encontra, ele pede para ir para a peleja. Ele não estava sendo preparado lá, mas quando ele vê a situação, ele diz: olha, meu rei, me deixa pelejar. A minha mente trabalha, eu acredito que no subconsciente de Saul ele disse: vamos botar esse caboclo aqui de isca aqui para ver o que é que dá lá embaixo. Colocou as vestimentas reais, e vou falar para você: colocar a vestimenta real não era para qualquer um. Mesmo sem ele saber, ele já estava querendo honrar o rei do Senhor. Mas aqui não dá para mentira. Davi desce ao ribeiro, pega as pedras, e ele diz uma palavra que naquele momento a autoridade do Senhor se apoderou dele.
Ele diz: quem é esse circunciso? Aleluia. Quem é esse circunciso para se levantar contra o exército de Deus? Aleluia. Enquanto todo mundo estava pensando no prêmio, todo mundo estava pensando: o prêmio, pastor, quem vencesse ia ser rico, ia casar com a filha do rei. Mesmo com o prêmio, mesmo com a oferta lançada, ninguém queria descer para pelejar. E Davi não se preocupa com o que ele vai receber. Pega isso aqui, que isso aqui é de Deus. Davi está entrando na peleja, ele está pensando no que ele vai receber de Deus, ou qual é o prêmio que ele vai ganhar. Ele está entrando porque ele sabe que com Deus tudo fica diferente. Ele entra na peleja querendo honrar Deus, ele não está preocupado com o que ele ia receber. E ele diz assim: quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Porque era o exército de Deus que estava ali, fora de controle, mas era o exército de Deus. E Davi, com uma atitude, ele disse: eu vou descer lá. Você não está entendendo, meu irmão. Segundo a Bíblia diz, pequeno, ruivo, playboyzinho, né? De boa aparência. Um troncadinho diz que todo baixinho é bravo, né? Eita, cadê os baixinhos daqui? Diz que todo baixinho é invocado, ele era invocado. Que imagina mesmo, sem armadura, sem espada, sem escudo, sem capacete, meu Deus. O gigante cai. Como assim? Está todo mundo pelejando? Já derrubou, já. Não, mas eu só posso derrubar. Calma aí. Dá a tua cabecinha aqui, filho. Aqui. Ele estava oferecendo ao Senhor a vitória através da obediência. Eu já estou partindo para os finais, mas deixa eu pregar aqui agora para vocês, só um minutinho. As decepções da nossa vida, o esquecimento que é trazido para cada um de nós. Eu acredito que cada um de nós aqui já nos sentimos algumas vezes como Davi. De você saber que você pode, de você saber que você é capaz. Davi teve que falar para o rei o que ele fazia. Por quê, pastor? Porque ninguém anunciou, nem os seus irmãos, nem seu pai, nem ninguém. Anunciou que ele protegia as ovelhas dos ursos e leões. Ninguém conta a história dele. Quando Davi chega para trazer alimento e ele pede para pelejar, ele que conta a história dele. Mas sabe o que é mais interessante aqui? É que Davi não falou por nenhum momento que ele era ungido como rei e cheio do Espírito Santo. Ele não falou em nenhum momento. Ele chega simplesmente com o único objetivo de tomar uma atitude e dizer: não, eu vou defender o nome do Senhor. Ninguém chegou, pastor Raimundo, e disse: não, os irmãos dele, eu conheço Davi louco. Não tem um leão que ele não derrube. Não tem um urso que ele não quer. Davi sai todo dia de manhã e chega de tarde cuidando da ovelha. Não, ninguém contou nenhum atributo de Davi. Pelo contrário, os irmãos deles estão fazendo o que aqui? Vai para casa, rapaz. Sabe o que é que os irmãos deles? Isso aqui não é lugar para você. Eita! Essas frasezinhas que vai com espada no nosso coração. Isso aqui não é lugar para você. Na sua mente você diz: eu sou capaz. Eu consigo gerenciar essa empresa. Eu consigo dirigir esse projeto. A sua mente está falando que você é capaz, mas alguém chega para você e diz: não, sai daqui, isso aqui não é para você. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Chegou o momento de Deus olhar para você e ter o seguinte: apresente quem quiser ou não, mas o Senhor vai fazer você destacar nesse meio. Vai. Ei, Espírito Santo, meu amigo. Davi volta de lá. E quando Davi volta, todo mundo começa a cantar. Eita, Jesus.
Os holofotes agora já não estão mais para Saul. Saul é um rei derrotado. Nem as armaduras dele servem para Davi. Davi é ovacionado, levantado por todo mundo. Davi aprende e ensina o que todo mundo precisava saber. Uma atitude levada pelo Espírito Santo de Deus muda uma história. Você não está entendendo não. Talvez se você sair daqui hoje e dizer assim: não, eu vou me levantar como Davi e vou pelejar contra esse gigante que está derrubando a minha família, que está derrubando a minha empresa, que está derrubando o meu trabalho. Se você se levantar daqui hoje disposto a dizer quem é esse gigante, ou esse circunciso, quem é esse problema, para enfrentar eu sou servo do Deus vivo, porque no nome do Senhor você vai avançar. De Gênesis a Apocalipse, todos que foram no nome do Senhor avançaram e não perderam. Todos que usaram a autoridade do Senhor avançaram e não perderam, porque o Senhor prevalece na vida daqueles que creem, seu irmão. Prevalece. 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 Davi se torna rei. Já estou encerrando. E agora Davi se depara com uma situação que Deus queria provar o coração dele. Davi começa a levantar o seu exército. E Davi começa a fazer o que ninguém tinha feito até aquele dia. Davi está no palácio. Davi está na peleja. E alguém mandava um zap para ele, áudio: Davi, está precisando de soldado aí? Pô, a gente vai se ajuntar contigo. Mandava um e-mail para ele: Davi, eu tenho aqui 400 soldados, está precisando aí? Pô, eu vou me juntar contigo. Ei, sabe o que é uma liderança de Deus? Sabe o que é a autoridade de Deus? Ele estava lá, e os ousados e os exércitos vinham até ele, porque foi notório o que Davi fez. Ninguém estava falando: ah não, sabe Davi, aquele pequenininho, ou Davi, aquele ruivo, ou que cuidava ovelha. Não, todo mundo dizia: Deus levantou um rei, e esse rei é a autoridade. Vamos todos a Davi. Davi fazia o que Deus exercia na mente dele, e o que ele fazia acontecia e dava certo, porque Deus estava com ele em todos os seus termos. E teve uma hora de Davi ser provado, e eu parto já para o final. Todo mundo agora está fortificado, e Davi sai para mais uma peleja. E é aqui que eu quero encerrar. Quem vai comigo na peleja? Quem eu vou levar? E a Bíblia diz que Davi vai passando pela rua. Pastor Raimundo pregou sobre isso aqui outro dia. Quem é tu? Eu estou por aqui, vem comigo. Ah, ninguém te dá valor? Não, vem aqui comigo, vem para o exército aqui. Eu vejo o que além dos outros vê, porque eu tenho Deus na minha vida. Ah não, me expulsaram de lá fora, fica. Não, eu tomei uma cachaça, fiquei de ressaca, mas eu tô, tá bom, curou a ressaca, vem. Tu vai ser general aqui comigo. Não, eu dei um tirinho aí, fui nas carreirinhas, cheirei, rapaz, aí me excluíram da folha, vem, levanta aqui, vem comigo aqui. Ah, eu perturbei lá, mas tu tá ciente que eu sou Davi, vem pra cá comigo também. E se levantaram os valentes de Davi. Da onde ninguém esperava, se levantou um guerreiro. Você não pegou não, né? Catuco, seu irmão, toque dele aí. Da onde ninguém esperava, se levantou um guerreiro. Aleluia. Da onde ninguém esperava, se levantou um exército. Você não está entendendo, não? Eu vou dizer de novo. Talvez alguém olhe para você e imagine: não, porque você, não, pastor, não. Talvez alguém olhe para você e não vê a capacidade que você tem. Mas eu sou dirigido pelo Espírito Santo para te falar nessa noite: você é muito mais do que você imagina. Você é capaz, e o Senhor está vendo o seu coração nessa noite. O Senhor vai te levantar, vai se destacar. E não só foi Israel, como todas as nações circunvizinhas estavam falando: Deus levantou um rei para essa nação. Eu vou dizer nas minhas palavras: Deus levantou um exército aqui
aqui na plenitude ativa para fazer a diferença no trabalho, na sua casa, aonde chegar. É no nome do Senhor que nós iremos atravessar e quebrar todas as barreiras. Glória a Deus. É no nome do Senhor. É no nome do Senhor. Você sai daqui hoje, sabe, como diz aquele ditado, pegando o diabo pelo chifre. Diabo, está querendo corromper meu coração. Porque o coração do povo estava corrompido. Estava corrompido. 2 minutos eu já encerro. Pega essa palavra aqui. Estava todo mundo com espada. Estava todo mundo com escudo. Estava todo mundo com couraça, com capacete. Mas ninguém estava com Deus. Davi estava de chinelinho de dedo, bermudinha de couro, cheirando a ovelha, mas ele estava com Deus. Pastor, você está falando como isso? Não é veste, não é posição social, não é tua cor, mas é a convicção que você tem. Aleluia. Porque não adianta você estar bem arrumado e não ter convicção de quem pode destruir inimigo. Davi tinha convicção que não importava nada, o que importava era o nome do Senhor, e foi no nome do Senhor que o gigante caiu. Talvez você sabe quem é Deus, conhece Deus, está orando, até sente a presença do Senhor, mas está na hora de você tomar uma atitude e avançar naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Quem é esse gigante? Quem é esse problema? Contra um Deus tão poderoso que você serve, a gente se escora em tanta coisa, a gente se lastima e a gente não tem coragem de avançar. Mas nessa noite o Senhor nos ordena: avança, porque essa peleja é do Senhor, essa peleja não é tua. E quando a peleja é de Deus, é no nome dele que se vence a peleja. É no nome dele. Amém. Quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Declare nessa noite, quando você chegar na sua casa, amanhã quando você chegar na sua empresa, no seu trabalho, quem é esse problema para se levantar contra o exército do Deus vivo? Quem é essa enfermidade para se levantar contra o exército do Deus vivo? O Senhor está te convidando e dizendo: você não precisa ainda ser, porque você já é. Eu já te escolhi, eu já te separei, eu já te dei unção, eu já te coloquei cânticos na tua boca. Agora vai, pega as pedrinhas lá, derruba esse gigante e glorifica o meu nome. Aquele que acredita, aplauda ao Senhor. Deus abençoe.